Fala galera, tô aqui com o Ricardo Vinini nesse podcast aqui. A gente vai estar falando sobre viola, tocando algumas músicas. Prazer, Ricardo, estar aqui com você na tua casa. Mais uma vez aí, tô proseando um pouco aqui das cordas dos arames. Pra quem não sabe, eu conheci o Ricardo em 99. Eu vi o primeiro show, pra mim acho que foi o primeiro show que eu lembro que eu assisti, né? Tinha 9 anos de idade. Eu vi um cara cabeludo, canhoto, tocando viola em um gênero totalmente diferente do que é acostumado a se ouvir, né? Aí foi na época quando eu conheci ele, né? Foi naquele projeto, né? Viola Turbinada, não foi? Foi, esse projeto é aquele que tá ali, até ali, eu acho. Eu não sei se esse aí foi de 2003, na real, né? Eu não sei se... foi em 2003. Eu não sei se saiu de Brasília, que esse projeto foi pro Rio também. Mas assim, era um momento que tava pintando algumas bandas, né, que tinham essa coisa de colocar rock no meio. E hoje em dia aumentou pra caramba, né? Você tem um monte de gente, né? Viola, hoje o cara toca qualquer coisa na viola, toca jazz, ampliou o lance de música erudita, né? Todo mundo tem concertistas que tocam viola muito bem, tem muita didática, né? Hoje tem muito livro, naquela época tinha pouca coisa, né? Seu pai dava bastante aula de viola, tinha já um material já bem interessante, e agora ele lançou esse livro que é bem legal, que amplia também horizontes para o cara, digitações diferentes para tocar viola e tudo mais, né? Uhum. Então cresceu muito, de lá para cá a coisa mudou bastante, né? Hoje eu tô dando aula lá no Clube do Choro, né? E assim, até hoje, mesmo com várias pessoas tocando várias outras coisas na viola, assim, ainda é muito forte, né? Essa música essa lance da viola caipira, né? Da música caipira. Sim, né? Uma coisa que eu sempre questionei, que quando as pessoas me procuram para fazer aula e tudo mais, eu falo, não, mas primeiro você tem que tocar, aprender como é que funciona o raiz da viola. Porque são técnicas que você vai incorporando que, se você não tocar o normal disso, você não vai conseguir tocar, saca? Então você tem que explorar bastante essa coisa, porque até no moda de rock, eu toco, né, com ponteado de polegar, indicador, como funciona, né, como é o normal, né? No Sim. disco que meu pai a gente gravou dos Beatles, a gente buscou trazer isso, exatamente o som da viola mesmo, porque tem gente que às vezes pega uma viola, toca do gênero, mas você vê, Sim. Parece que é um violão com 10 cordas, ou um cavaco, ou até um violão de aço, né? Porque o cara toca com técnica de violão, né? Exatamente. E a gente vai tocar agora uma música minha chamada Novos Trilhares, que é uma música que eu compus ano passado, com esse tema de Novos Horizontes. Tô aqui na Rio Abaixo, o Ricardo vai fazer o slide.
Beleza. Legal pra caramba. Eu toquei com uma viola de cabaça, feita pelo Levi Ramiro, afinada em Rio Abaixo. E o Ricardo tá com uma viola dinâmica. E recentemente você gravou um CD todo com viola dinâmica, né? Sim. Essa tradição de instrumentos de cone, assim, né? Como tem isso aqui, o Brasil é o segundo país do mundo a fazer, né? Ele começou com esse tipo de instrumento aqui, que é da Delvecchio, né? Isso aqui é uma viola dos anos 50. Né? O Bambico chegou a tocar nessa viola, Reza a Lenda, que até o Tião tocou com essa viola aqui. Né? E são instrumentos que elas são antes de existir captação, né? O primeiro sistema de instrumento desse tipo foi feito com essa viola que tem aqui, que é uma coisa que ela tem esses 3 cones aqui, né? Sim. Ela tem esses 3 cones aqui, tá vendo? Tem essas 3 boquinhas aqui, tá vendo? E não sei se dá pra ver direito, mas tem 3 conezinhos aqui. É chamado de tricone esse sistema, né? Esse é o primeiro que a gente que foi feito, né? Aí foi vindo essas adaptações e eram feitos também com esse tipo de metal, né? Que é um metal que é feito de falou que é um bronze que é tipo pra fazer sino, né? Que os caras faziam, né? Então ela tem uma sonoridade que eu acho interessante, que ela tem muito volume já com ela desligada, né? Sem precisar de captação. Aliás, todo tipo de captação que eu vejo nesse instrumento não fica tão legal como ela feita só microfonada, né? O som natural dela mesmo. O pessoal chama de dobro, né? Dobro, na verdade, é uma marca, né? Dobro, o Dobro foi um dos caras que é o nome de 2 pessoas, né? Que criaram esse tipo de sistema. E assim, os primeiros caras foram os caras da Dobro e da National. São duas empresas que fizeram isso, né? E na real, assim, o nome disso aqui é Resonator, né? Que é um instrumento, no Brasil, ressonador ou dinâmico, né? Que virou aqui. Mas, assim, na real, assim, Dobro é como se fosse falar de Gillette, como se fosse falar desse jeito, assim, né? É uma marca que pegou o nome da história, né? E o pessoal fala também que essa é viola de repentista, né? Essas dinâmicas, né, da Delvecchio foram muito usadas por repentistas, né? E eles usam assim, principalmente porque a voz do cara era alta, mas é outra afinação, às vezes usam pares triplos, né? O cara que mais entende disso daí é o Caçapa, que é um violeiro que tem toda uma pesquisa sobre essa viola de cantoria, né? Essa viola nordestina aí. Ela é muito interessante também, é um tipo de coisa que eu não domino, não sei ao certo. Eu até fiz um trabalho com o pessoal repentista lá em Brasília, né? João Santana e Chico de Assis. Sim. E é outro universo, né? É outro universo, outra afinação, né? são 3 cordas separadas. Exatamente, são triplas, algumas assim. Aí depois 2 pares triplos, é um outro universo a ser estudado. E graças agora ao Caçapa, ele está escrevendo sobre isso, né? Sim. Que é uma coisa que foi pouco pesquisada academicamente, assim, né? E tem um material bacana que ele está soltando por uns tempos agora. Legal. E qual foi o teu CD? Quantos CDs você já gravou já? Contando com esse... Rapaz, eu tô perdendo a conta, porque só esse ano eu lancei 4. Então, assim, esse ano de 2019 eu lancei o Viola de Lata, né? Que já foi logo em janeiro. Em fevereiro eu lancei o Rock Rural, que é Nós Rock Rural, que sou eu, o Guarabira, o Tuia, o Zé Geraldo e era o Tavito, que foi a última gravação do Tavito. Depois eu lancei uma coletânea ao vivo de 20 anos do Matuto Moderno, né, que tem várias participações, o André Bujan, Andreas Kisser, Pereira da Viola. Depois eu lancei agora o Viola de Lata ao vivo, né? Ainda agora em dezembro eu lancei um single, que é o primeiro single do meu disco Reviola, que sai em janeiro, que é um disco que eu fiz com convidados, como o Viola de Lata eu tinha feito, um disco basicamente que eu toco sozinho, exceto a música que eu toquei com a Socorro Lira. Agora eu fiz um disco que eu convidei todo mundo que eu conheço, né? Então, assim, tem
7 cantores, né, e cantoras, vários músicos assim que eu conheço de uma estrada. Então é um disco bem variado de sons e timbres, e todas as músicas minhas e músicas com letra também, né? São 6 músicas com letra e 5 músicas instrumentais, né? E dá pra perceber, assim, que no teu CDs, que eu venho acompanhando, assim, você tem um trabalho bem amplo, né? Toca com várias pessoas, tem o modo de rock, tem o Matuto Moderno, né? Toca com o pessoal, o rock rural, né? E cada CD tem uma sonoridade bem específica, você explora, sempre vai explorando uma sonoridade. Como é que você pensa quando você vai criar um disco, assim? Porque às vezes, hoje em dia tá muito essa moda, né? Do single, o pessoal vai lançando um single todo mês e tal, e antigamente tinha esse lance do álbum, né? Cara, eu sou velho, né? Então, assim, eu tenho esse conceito ainda do álbum ainda, né? Eu ainda tenho. Apesar que agora eu tô lançando, antes de soltar o álbum inteiro, eu solto 2 singles, né? Que eu acho legal pra chamar atenção. Mas eu ainda penso no conceito do álbum, né? Então, todo o trabalho que eu faço é um certo conceito, né? E eu tento alternar das coisas que eu já fiz. Se eu fiz uma coisa que é com banda grande, depois eu faço um sozinho. Se eu fiz uma coisa elétrica, eu faço um acústico. E assim, aí eu tento alternar das coisas que eu já fiz. E eu tenho a sorte de ter tocado com músicos muito diferentes, de estilos muito diferentes. Então eu consigo pegar a influência dessas pessoas, né? Caras que, pô, de escolas que... Cara que veio do erudito, cara que veio do MPB, cara que veio do heavy metal, cara que veio do blues. E acabo absorvendo essas influências dessa galera, né? Com o tempo eu vou colocando tudo isso daí pra rolar. Pode crer. Então eu tava vendo um podcast do Hamilton de Holanda, né? Sim. Ele falando que a meta dele, quando chegar a 50 anos, ele igualar a idade dele com o número de CDs que ele já gravou, né? Eu ouvi falar isso aí. E assim, é foda, né? No sentido assim, não é tão fácil gravar um disco, construir uma parada, e é uma produção intensa, né? Bom, eu já devo ter feito uns 20, né? Então, assim, né? Eu não sei se eu vou conseguir igualar que nem o Hamilton, mas o Hamilton ele produz muito, né, cara? Então é impressionante, né? Mas eu acho que assim que a gente tem sofrido uma época de ataque da cultura, né, muito grande. E quando eu comecei a perceber essa coisa, a minha resposta que eu posso dar é produzir o tempo inteiro, né? Então é isso que eu tento fazer. Enquanto eu tô marcando, eu tô aqui, tô lançando um disco, botando um show diferente. É isso que eu tô batalhando pra isso daí, né? Eu tive uma experiência que quando a gente conseguiu gravar nosso primeiro disco, o Viola Progressiva, a gente tinha um patrocínio pro lançamento dele. E cara, quando tava, já tinha gastado a grana gravando ele todo, uma produção, né? E normalmente a gente investe com a nossa própria grana. Sim. Mas a gente pensando, pô, tem um patrocínio chegando aí do governo. Só que na época a Dilma tinha caído Sim. E caiu todos os patrocínios, né? Que era um patrocínio federal, né? Sim. E eu peguei essa sacada, falei, cara, a gente tem que produzir, se virar, porque se ficar esperando... Não, isso aí, ó, eu tava lembrando, até essa semana, eu acho que a primeira vez que eu fui entrar no estúdio pagando, acho que deve ter sido por volta de 91, por aí. Eu lembro que eu já vendia alguns equipamentos, que eu tinha uns pedaizinhos, assim, eu já vendia. E vira e mexe, esse ano eu falei assim, eu acho que eu vendi 3 violas esse ano para conseguir fazer minhas coisas, né? Então assim, a gente tem que investir do jeito que dá, né? Tem que fazer, o que não pode é não fazer as coisas, né? Ou ficar esperando a condição perfeita para você conseguir lançar alguma coisa. Tem uma certa magia que eu sempre acredito, eu começo a fazer minhas coisas, eu não tenho dinheiro, né? Aí você começa a se mexer, o dinheiro começa a aparecer de um lado, aparece um outro show, e aí quando eu vou ver eu tô com o negócio pronto, né? Mas assim, eu acredito muito nessa força no movimento, né? Sim. Você tem que estar fazendo coisas e tudo mais, né? Você falou um dia que eu tô sempre tocando com alguém ou com outro, porque eu sempre tô indo em shows também, assistindo outros artistas. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então as pessoas, assim, querem tocar, não sei o que, mas não saem na rua pra ver pessoas tocando, né? E assim, você você descobre, você quer tocar num certo lugar, vai lá assistir aquele lugar, né? Ou vai ver seu colega tocar, assim, é legal, você aprende. Sim. Eu tento ir, assim, uma média de 2, 3 shows por semana, quando eu tenho tempo, quando eu tô viajando, tô tocando. E justamente para me aprender com essas pessoas, né?
É uma coisa interessante. Tem uma outra coisa também que é... Ontem eu estava vendo até um programa, uma entrevista do Ginga, né? E ele falou assim que... uma coisa que eu sempre falei, hoje em dia as pessoas estão tocando muito no seu quarto, né? Uhum. Seu quarto é seu aconchego, seu conforto, né? Ali você consegue tocar bem, né? Agora você tocar a mesma coisa que você toca no seu quarto em cima do palco é muito diferente, né? Então assim, você consegue só ser verdadeiro um músico, não você consegue transpor o que você toca no quarto em cima do palco. Em cima do palco tem a luz, tem um ar-condicionado, tem o público te olhando, tem uma série de coisas que atrapalham até a sua performance perto do que você teria no conforto do seu lar, né? Até o som que sai elétrico. O som que sai elétrico já não é a mesma coisa. Então, assim, demora muito tempo para você fazer isso. Então, assim, as pessoas que estão tocando muito no quarto, que viraram youtubers e tudo mais, eu dou a dica que sai na rua para tocar, né? Sobe em cima do palco, porque ali você vai ser completo, né? Enquanto você não fizer isso, você não consegue ser um cara completo. Eu também acho isso. Enquanto a gente... Por exemplo, eu fiz um show agora, semana passada, no Clube do Choro, lá em Brasília. E eu comecei a fazer uma sequência de acordes, meu pai já começou a cantar uma letra e fez uma letra na hora. Até a música surgiu no meio do palco ali. Ah, pois é, que legal. Improviso, assim. Né? São coisas que só o palco dá, né? Assim, essa coisa assim, pra pegar ideias, assim, engraçado, porque tem dia que você encosta no instrumento e não sai nada, né? Tem dia que você rela e já começa a vir um monte de ideia, assim, né? E eu pego o celular e sempre vou gravando. Tem muita música que eu fiz em coxia de palco, antes de entrar no programa de televisão, coisa do tipo assim, começa a tocar, vai aparecendo. Vai aparecendo. Assim. Exatamente. E o show moda de rock, dos que eu já vi, assim, dá pra ver que, assim, eles são bem redondos, assim, a hora que um fala, o outro fala, às vezes não fala nada, passa de uma música pra outra. Como é que é essa construção do show em si? Cara, o show do Moda de Rock é interessante, que é um show que a gente não abre concessões, né? Se a gente vai tocar, tiver mais gente de raiz ou tiver gente mais de heavy metal, a gente vai fazer o mesmo show e vai ser sempre parecido, né? Na real, a gente vai testando com o tempo, né? Uhum. Com o tempo a gente vai testando e vai vendo o que acontece melhor, né? Quanto mais você faz, mais o show acontece e vai mudando e vai melhorando, né? O Moda de Rock, por exemplo, em 2020, já faz 10 anos que a gente lançou o primeiro disco, né? E já fazia isso há mais tempo, né? Então você vai testando certas coisas com o tempo vai melhorando, coisas que funcionam num lugar você vai guardando. Então você vai somando uma série de truques até, né, que funcionam legal. E eu não gosto também de show, quando você toca falar muito, saca? Pra mim enche o saco. Né? Então a gente tenta tocar 3, 4 músicas que não falam coisa nenhuma. Né? Meu sonho é fazer um show que você não fala nada, só toca. Né? Uma hora eu chego nesse ponto. Eu fui no show do Thiago York lá em Brasília. Cara, ele tocou umas 8 músicas sem falar nada. Uhum. E assim, ele terminava a música, o pessoal começava a bater palma e já tava tocando a outra. Eu achei assim que ele consegue manter a energia do show, né? Entre uma música e outra, você vai construindo, né? Isso é prática, né? Com o tempo, né? Você estuda, ensaia e com o tempo você consegue amadurecer isso, né? Demora um pouco, né? Não é tão fácil. Né? A gente falou do CD Viola de Lata, qual música a gente pode tocar dele? Rio de Lágrimas, né? Que é uma música do Tião Carreiro, o Lorivaldo Santos de Piraci, que eu toquei com slide, né? Essa coisa de tocar slide não é novidade, né? Que assim, o cara que produziu o primeiro Tião Carreiro e Pardinho, que era o Poli, que era um cara que era da banda do Garoto. Ele fez muito ele já tocava guitarra havaiana, né? E botou isso, assim, tem vários discos de música raiz que tem essa guitarra havaiana. Uhum. Então não tem muita novidade no que eu toco nessa coisa do slide. Assim, isso já é uma coisa já desde a década de 50, a pessoa já tá fazendo. Legal. Então vamos lá, né? Isso, fala.
Então é isso, galera. Esse foi o podcast. A gente falou muito sobre a carreira do Ricardo, falamos sobre produção musical, sobre o palco, sobre até estudar um pouco, né? Como é que a gente faz. O artista precisa ir no show dos outros, né? E é isso. Segue a gente nas plataformas. A gente vai estar colocando esse podcast no YouTube, no Spotify. E até o próximo. Um abraço aí todo mundo. Até mais.